Oba, 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 rapaziada, tudo bem? Então, voltando aqui com o nosso período regencial agora. A gente viu primeiro reinado com Dom Pedro, não foi isso? Conturbado ali a beça. Ele acaba do filho dele, das coisas que estavam acontecendo lá em Portugal. Ele volta lá para Portugal, né? E deixa o filho dele aqui. E aí começa o período regencial. Né? Por que começa o período regencial? Porque o Dom Pedro II era menor de idade, tinha 5 anos quando o governo fica vago, ele não pode assumir. Então aí a Constituição da época dizia que se o herdeiro tivesse menos de 18 anos, que era a idade considerada maioridade, né, como hoje, assumiria uma regência formada por 3 governantes, e o mais velho desses 3 governantes seria o presidente da regência, né? Seria tipo um líder ali e tal. Mas seriam 3 regentes que governariam até o herdeiro poder assumir o trono. E assim foi feito. E hoje eu vou falar para vocês sobre esses governos regenciais. Foram 4, né? A regência trina provisória, a regência trina permanente, a una do Araújo Feijó e a regência una de Araújo Lima. Então eu vou falar um pouquinho sobre esses 4 governos, para depois das aulas seguintes a gente falar sobre as rebeliões regenciais, né? Movimentos contestatórios, enfim, que acontecem nessa época. Então, vamos começar. Tá? Antes de mais nada, a gente precisa entender o seguinte: como é que ficou a divisão política aí? Como ficou a contextualização política depois que o Dom Pedro I abdicou ao trono, né? A gente tem aí 3 grupos, tá? 3 grupos: os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores. Tá escrito aqui, eu vou consertar depois. Restauradores, moderadores são esses. Aqui é restauradores, ok, gente? Tá? Restauradores. Eu vou consertar depois para deixar lá no arquivo do PowerPoint certinho para vocês. Restauradores. Então os liberais moderados, também chamados de chimangos, eram os liberais, mas tá vendo? Moderados, ou seja, eles não queriam a volta, eles não queriam nada, mas eles também não queriam perder os privilégios que eles tinham. Então era a elite rural, né, do Brasil na época, que não queria a participação popular na política, que não tem condições, porque isso e aquilo. Queriam um voto censitário, ou seja, aquele que só quem tem tanto de renda pode votar, para com isso poderem manter os seus privilégios, certo? Beleza. Já os liberais exaltados, né, são chamados de exaltados porque têm propostas mais, digamos assim, radicais, né? Assim, querem uma mudança maior do que já está acontecendo. Então, eles querem mais autonomia para as províncias, querem a extensão do voto para todo mundo, tá? E querem também o fim do poder moderador. O poder moderador era um desequilíbrio entre os poderes, né, dando muitos poderes para o imperador. E já os restauradores, né, os exaltados eram chamados também de farroupilhas, e os restauradores de caramurus. Era pouca gente, era uma parcela menor da população que queria a volta de Dom Pedro, queria que Dom Pedro voltasse. Tá? Daí o nome de restauradores, eles queriam restaurar a monarquia de Dom Pedro I. Quem liderava isso era José Bonifácio. Mesmo José Bonifácio e Dom Pedro tendo se desentendido durante uma época, principalmente por conta da influência da Marquesa de Santos no governo de Dom Pedro, eles tinham muito respeito um pelo outro. Tanto é assim que Dom Pedro, quando vai embora, deixa o Dom Pedro II, filho dele, com o José Bonifácio, para o José Bonifácio criar. José Bonifácio que passa a ser o tutor de Dom Pedro II. Tá? Então, esse é o mapa que vai ficar aí desde 31, que é o ano em que o Dom Pedro abdica, até 34, quando Dom Pedro I morre.
Aí, quando Dom Pedro morre, a gente tem o seguinte: a gente tem o Partido Liberal Exaltado e o Partido Liberal Moderado. Eles vão dar origem, vão dar origem ao Partido Liberal, tá? E outra parte do Partido Moderado e do Partido Restaurador, caramba, errei de novo, não vi isso, mas enfim, tudo bem, eu vou acertar lá no arquivo para vocês. E uma parte do Partido Liberal Moderado e do Partido Restaurador dão origem ao Conservador. Tá? Então a galera exaltada e uma parcela do Liberal Moderado, que era ainda um pouco mais avançadinha, eles dois se juntam e formam o Partido Liberal. A galera mais conservadora do Liberal Moderado e o pessoal restaurador dão origem ao Partido Conservador. Tá? Você vê que o Partido Restaurador não tem mais função, não tem mais razão de existir, né? Como Dom Pedro morre em 34, não tem mais como restaurar o governo de Dom Pedro, entendeu? Então, o Partido Restaurador ele realmente acaba. E aí se junta a pessoas mais conservadoras do Liberal Moderado e formam o Partido Conservador. Beleza? Então tá. Aí a gente tem o início das regências trinas. A primeira regência é uma trina provisória, que vai durar de abril a junho de 1831. E aí você fica se perguntando, poxa, mas por que fazer uma trina provisória? E durando tão pouco tempo, abril, maio, junho, menos de 3 meses, né? Ou 3 meses, enfim, por que isso? Bom, pelo seguinte, quando Dom Pedro abdica, a Assembleia a Assembleia Legislativa estava em recesso. Então não tinha muitos deputados aqui. Eles foram para os seus lugares de origem, estavam espalhados. Então é uma decisão muito importante para você tomar só com aquela pequena parcela que está ainda disponível aqui no Rio de Janeiro para poder se reunir e decidir isso. Então, no Brasil também não ficar sem controle, sem liderança, o que eles fazem? Eles se juntam e decidem então formar uma regência provisória para responder pelo país até que todos retornem do recesso e aí se tome uma decisão com um número maior de deputados, né, senadores, de políticos participando para que a regência então fosse permanente. Tá? Então essa provisória ela vai tomar algumas atitudes, vai readmitir o ministério que Dom Pedro I depois, né, naqueles arroubos dele de briga com os liberais, com o Partido Brasileiro, né? E aí essa regência resgata esse ministério. Vai anistiar presos políticos, porque os presos políticos eram opositores a Dom Pedro. Dom Pedro foi embora, então não tem porquê você manter esses presos políticos. Vai expulsar os estrangeiros do exército, tá? Não queriam mais admitir estrangeiros no exército, o exército agora só brasileiros natos. E vai aclamar Dom Pedro II. O que é essa aclamação a Dom Pedro II? É uma confirmação da Assembleia que reconhece Dom Pedro II como herdeiro legítimo do trono e que, quando ele for atingir a maioridade, é legítimo que ele assuma o governo. Tá? Então é uma confirmação de que a regência está assumindo, ciente de que é uma regência e ciente de que há um herdeiro do governo brasileiro, um herdeiro do trono, a assumir esse poder quando atingir sua maioridade. Mas aí ela acaba e vem a trina permanente. A trina permanente vai sofrer uma oposição dos liberais exaltados e dos restauradores. Tá? Ela é formada pelos liberais moderados. Vai sofrer também com uma insatisfação do exército, que quer mais dinheiro. Quer mais dinheiro, ficou esquisito, mas quer um aumento de salário, quer melhores condições e tal.
E também vai criar, para poder facilitar o controle do país, a Guarda Nacional. A Guarda Nacional é criada em 1835, se eu não me engano, o ano. E ela transforma, na verdade, muitos desses funcionários de grandes fazendeiros, né, que tinha lá os seus, vamos botar entre aspas, seus capangas, né, aqueles funcionários armados que eles tinham, vai transformar isso também numa Guarda Nacional, enfim, são destacamentos nas províncias para dar o primeiro combate a qualquer tipo de revolta, porque até o exército chegar, se deslocar até lá, eles vão dando combate. E esses grandes fazendeiros que vão estar à frente desses destacamentos, digamos assim, vão receber o título de coronéis, e aí vai ficar esse título, meio que até hoje a gente fala de coronel, né? Mais tarde vocês vão aprender o coronelismo no Nordeste, enfim, em outros lugares também no Brasil, mas vem daí, certo? E vai suspender o poder moderador. Claro, agora eles estão com essa prerrogativa, eles suspendem, porque aí não tem um poder maior que o outro. Então as decisões têm que ser cumpridas pelos três poderes, eles não podem passar por cima, né? O poder moderador não pode passar por cima dos outros. Em 1834, há um ato adicional à Constituição de 1824. Né? Esse ato adicional, você vê, não muda a Constituição, mas adiciona determinações da Constituição. E que determinações são essas? Bom, cria assembleias legislativas nas províncias. Ou seja, se tem assembleia legislativa na província, significa que as províncias agora podem legislar, ou seja, podem criar suas próprias leis. Vão respeitar as leis nacionais, mas vão poder fazer as suas leis ali provinciais. E isso, no fundo, é dar mais autonomia para as províncias. Era uma reivindicação liberal que está conseguindo ser posta em prática agora. Decidem que a regência trina será substituída para uma regência una, tá? E aí o corretor botou uma, não é uma, é una. Una de um, trina de 3, una de 1. Regência una que seria eleita por votos e para mandatos de 4 anos. Ou seja, não teria uma regência trina permanente até Dom Pedro II poder assumir. Você teria aí uma regência que duraria 4 anos. E vai extinguir também o Conselho de Estado criado por Dom Pedro I. Que na verdade era um conselho aí de como é que eu vou dizer? Ai meu Deus, eram conselheiros, né? É um conselho de Estado que são pessoas que Dom Pedro escolhia, que ficavam ali, não era trocado, só quando Dom Pedro queria, enfim. E aí não tem mais razão de existir também nesse novo momento, e é extinto pela regência trina permanente no ato adicional de 34. Bom, com essas mudanças feitas, vamos às regências unas, tá vendo? Lá não mudou. Enfim, é regência una, é assim, tá? O que acontece? Nessa regência trina permanente, uma pessoa se destaca, que é o padre Diogo Antônio Feijó. E ele vai acabar sendo eleito como o primeiro regente uno, né, do Brasil, ali do período regencial. E ele não vai conseguir governar, tá? Não era um cara aí com essa capacidade, com essa liderança toda. E surgem 2 revoltas no governo dele, a cabanagem lá no norte do país e a farroupilha no sul, e ele não vai conseguir lidar, vai ficar sem o apoio da Assembleia Legislativa, tal, e vai acabar renunciando. Ele ficou muito pouco tempo, tá? Ficou meses. E ele renuncia, e aí vem o Araújo Lima, que vai ficar até o final da regência. No período dele, ele vai ter que lidar com revoltas regenciais, que a gente vai estudar nas 2 próximas aulas. São algumas revoltas aí
Cabanagem, Sabinada, Farroupilha, Balaiada, Malês, enfim. Algumas revoltas que a gente vai ver em 2 aulas, que são bastante. Ele vai anular as reformas liberais, ele era um conservador, então vai limitar a autonomia das províncias, né, as leis que elas podiam fazer, que não podiam. Vai criar o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, em 1838. É uma importante instituição, está de pé até hoje ali, perto da Lapa. E vai criar a escola militar no ano seguinte também, para formar um exército, né, para defesa, e também por conta desse monte de rebelião que está estourando aí. O Brasil tem um território gigante, enfim. E vai ter que lidar com essas revoltas. Não vai conseguir lidar com isso, e aí a gente tem o golpe da maioridade, que vai colocar o Dom Pedro II no poder, iniciando o segundo reinado. Tá? Vai colocar Dom Pedro II com 15 anos. Mas a gente comenta melhor esse golpe nas próximas aulas, que eu já estou com o meu tempo estourado aqui. Beleza, moçada? Quando a gente for começar segundo reinado, a gente fala do golpe da maioridade. Nas próximas aulas, as rebeliões regenciais. Façam os exercícios, estudem, assistam às aulas, a live, levem suas dúvidas para a live também. Ok? Um grande abraço aí para vocês, tudo de bom e se cuidem que a gente se vê. Tchau, tchau.